ciência costuma ser vista como algo totalmente neutro e objetivo, mas na prática, ela é profundamente influenciada por fatores sociais, culturais e históricos, fatores que moldam quem pode produzir conhecimento e quem é reconhecido por fazê-lo. A sociologia da ciência, com autores como Thomas Kuhn e Pierre Bourdieu, mostra que a prática científica é condicionada por estruturas de poder e hierarquias simbólicas. Dentro desse contexto, a exclusão das mulheres de ciência não é coincidência, é resultado de um processo histórico que naturaliza a desigualdade de gênero, tanto a negar o acesso institucional quanto a se apropriar de descobertas femininas, atribuindo seus feitos a homens, fenômeno conhecido como efeito Matilda. Quando vemos a história, percebemos que o nascimento da ciência moderna se fortaleceu em uma cultura patriarcal. Essa cultura associava a razão e o intelecto ao masculino, e a emoção e a reprodução ao feminino. A filósofa Evelyn Fox Keller comenta que essa divisão simbólica atravessou toda a epistemologia científica, moldando a imagem do sujeito conhecedor como essencialmente masculino. Inclusive, a linguagem científica reflete nisso. Termos como histeria, que do grego significa útero, associava o feminino à irracionalidade. Assim, as mulheres foram tanto como objetos de estudo, tanto como excluídas da produção científica. Mesmo quando elas trabalhavam em pesquisas, elas eram sempre vistas apenas como auxiliares e nunca como reais produtoras do conhecimento. Um caso emblemático é o de Rosalind Franklin, biofísica britânica que obteve imagens da difração dos raios-x, que revelaram a estrutura helicoidal do DNA. A famosa fotografia 51, feita por ela, foi usada sem seu consentimento por Watson e Crookes, que se basearam nesses dados para propor o modelo da dupla hélice. Mesmo assim, em 1952, o prêmio Nobel foi concedido apenas a eles e a Maurice Wilkins. E mesmo após sua morte, Franklin foi tratada por décadas como irrelevante na descoberta. Esse caso mostra claramente o efeito Matilda, o apagamento de uma mulher e a apropriação de seu trabalho por homens em posição de maior prestígio institucional. Outro exemplo é o de Lise Meitner, física austríaca que participou da descoberta da fissão nuclear. Ela que foi responsável por interpretar corretamente os resultados que comprovavam que o núcleo de urânio podia se dividir e liberar energia. E mesmo assim, em 1944, aquele que recebeu sozinho o Prêmio Nobel de Química foi apenas seu colaborador, Otto Hahn. O apagamento de Meitner mostra como o reconhecimento científico é moldado por relações de poder. O mesmo aconteceu com Jocelyn Bell Turner, que descobriu os primeiros pulsares em 1967, mas viu, em 1974, o Prêmio Nobel ir para seu orientador. Esses exemplos mostram que a ciência, na prática, não é guiada apenas pela meritocracia, e sim por estruturas de prestígio e poder. O sociólogo Robert Merton explicou esse mecanismo no chamado efeito Mateus, em que o reconhecimento tende a se concentrar em quem já é reconhecido. O efeito Matilda, portanto, é uma versão de gênero deste mesmo processo. Como as mulheres historicamente tiveram menos acesso a redes institucionais, suas contribuições foram facilmente apagadas. Pierre Bourdieu ajuda a entender isso com o conceito de dominação simbólica. O campo científico impõe regras que favorecem o masculino e tornam a exclusão feminina algo naturalizado. Além de tudo isso, o corpo feminino também foi historicamente tratado como objeto de estudo, e não como um sujeito de conhecimento, especialmente nas ciências médicas. A filósofa Simone de Beauvoir já dizia que a biologia foi usada para justificar desigualdades sociais, transformando a diferença sexual em um fardo. A falta de mulheres nas decisões da medicina fez com que muitos estudos fossem baseados apenas em organismos masculinos, o que levou, por exemplo, ao subdiagnóstico de doenças cardíacas e autoimunes em mulheres. Por isso, entender a relação entre ciência e gênero é entender a estrutura do próprio saber. Resgatar histórias como as de Franklin, Meitner e Bell Turner não é só corrigir o passado. É um passo essencial para construir uma ciência mais plural, justa e consciente. Como disse Donna Haraway, todo conhecimento é situado, e reconhecer de onde se fala é o primeiro passo para democratizar quem tem o direito de falar.